Imagine acordar em um mundo onde a temperatura média é 10 graus mais baixa do que hoje. Um mundo onde o gelo cobre quase 1/3 da superfície terrestre, onde o nível do mar caiu mais de 100 metros e onde o horizonte, em qualquer direção, não oferece o menor vestígio de civilização. Não há cidades, não há estradas, não há abrigos permanentes. Existe apenas o vento, o frio e uma escuridão que no inverno parece não ter fim. Caro viajante do tempo, hoje vamos nos aprofundar no capítulo mais extremo da nossa história como espécie. Vamos percorrer os últimos 100 mil anos da glaciação mais recente do Pleistoceno, desde seus primeiros compasses até o degelo definitivo que deu início ao mundo que conhecemos. Descobriremos como pequenos grupos de seres humanos, armados com pouco mais do que pedra, fogo e uma inteligência extraordinária, conseguiram sobreviver em condições que hoje consideraríamos impossíveis. Não foram heróis de lenda. Foram pessoas reais, com fome, com medo e com filhos para proteger. E, no entanto, resistiram. Esta é a sua história. Mas antes de nos mergulharmos nesta viagem pelo gelo, deixe nos comentários qual período da pré-história você gostaria de explorar nos próximos vídeos e inscreva-se no canal para não perder as próximas viagens aos momentos mais surpreendentes da história da Terra. Para compreender como nossos antepassados sobreviveram, primeiro precisamos entender a que enfrentaram. E o que enfrentaram não foi um evento repentino, mas um processo lento, implacável e cíclico que vinha ocorrendo há milhões de anos. A Terra está imersa em uma glaciação há aproximadamente 2,6 milhões de anos. O que a maioria das pessoas imagina ao pensar em uma era do gelo, um planeta completamente coberto de neve e gelo, é na verdade uma simplificação enorme. Uma glaciação não é um estado permanente de frio extremo. É uma alternância irregular entre fases muito frias, chamadas períodos glaciais, e fases mais amenas, os períodos interglaciares. Nós vivemos atualmente em uma dessas pausas quentes, o Holoceno, que começou há apenas cerca de 12 mil anos. Mas antes de chegar aqui, nossos antepassados tiveram que atravessar uma das fases glaciais mais duras de todo o Pleistoceno. O último período glacial começou há aproximadamente 115 mil anos e atingiu seu ponto mais extremo há cerca de 26 mil anos, no que os cientistas chamam de último máximo glacial. Durante esse pico de frio, as temperaturas médias globais caíram entre 6 e 10 graus abaixo das atuais. Pode não parecer muito, mas as consequências foram colossais. Enormes massas de gelo, chamadas inlândices, cobriram amplas regiões do hemisfério norte. Na Europa, uma camada contínua de gelo se estendia da Escandinávia até as Ilhas Britânicas e boa parte do norte da Alemanha e da Polônia. Na América do Norte, o manto glacial laurentino cobria praticamente todo o Canadá e descia até onde hoje se encontram cidades como Nova York ou Chicago. Esses mantos tinham em alguns pontos mais de 3 quilômetros de espessura. 3 quilômetros de gelo sólido esmagando a crosta terrestre, deformando-a sob um peso inconcebível. Toda essa água presa em forma de gelo provinha dos oceanos. O nível do mar caiu drasticamente, entre 120 e 130 metros abaixo do nível atual. Costas inteiras ficaram expostas. Regiões que hoje estão submersas eram então terra firme. O Canal da Mancha não existia e era possível caminhar da França até a Inglaterra. O Estreito de Bering era uma planície ampla e transitável que conectava a Ásia à América. Indonésia, Malásia e grande parte do Sudeste Asiático formavam uma massa continental contínua conhecida como Sunda. Austrália e Nova Guiné estavam unidas em um único continente chamado Sahul. A queda do nível do mar transformou a geografia do planeta de uma maneira que hoje é difícil imaginar. Os mapas que usamos na escola não existiam. O mundo tinha outra forma. Mas a mudança mais radical não estava nas costas, e sim no interior dos continentes.
O frio e a seca extremos reconfiguraram os ecossistemas em uma escala sem precedentes. Onde hoje crescem as densas florestas boreais da Sibéria, Escandinávia e Canadá, estendia-se então uma paisagem completamente diferente. Um ecossistema imenso, o maior que já existiu sobre a superfície terrestre, a estepe do mamute. Imagine uma savana fria, um oceano interminável de gramíneas, musgos e arbustos baixos, varrida por ventos constantes e submetida-se a temperaturas que podiam cair a 50 graus abaixo de zero no inverno. Uma paisagem que à primeira vista poderia parecer desolada, mas que na realidade fervilhava de vida. A estepe do mamute estendia-se de forma quase contínua desde a Península Ibérica até o Alasca, passando por toda a Europa Central, as estepes da Ásia Central e da Sibéria, e atravessando a ponte terrestre de Beringia em direção à América do Norte. Era um cinturão de vida que abraçava todo o hemisfério norte. Sua extensão não tem comparação com nenhum bioma atual. Nem a savana africana, nem a tundra ártica, nem as grandes pradarias americanas chegam perto do que foi a estepe do mamute em seu momento de máxima expansão. Renas, bois almiscarados, megalóceros, antílopes saiga e dezenas de outras espécies de herbívoros percorriam essas planícies em manadas que podiam contar centenas ou milhares de indivíduos. O solo, compactado por milhões de patas, fertilizado por toneladas de esterco, mantinha uma camada de grama nutritiva que alimentava toda essa comunidade. Mas onde há herbívoros, há predadores. Leões das cavernas, maiores que qualquer leão africano atual, espreitavam nas planícies abertas. Hienas das cavernas, robustas e gregárias, disputavam as presas com qualquer competidor. Lobos enormes caçavam em manadas coordenadas. E acima de todos eles, o urso das cavernas, um dos maiores carnívoros terrestres de seu tempo, embora sua dieta fosse predominantemente vegetariana. Esse animal colossal, que podia ultrapassar 1 tonelada de peso, usava as cavernas como refúgio invernal, o mesmo tipo de abrigo que também buscavam os humanos. É importante compreender que essa abundância não era casual. A estepe do mamute funcionava como um sistema autorregulado. Os seres humanos que habitaram essas regiões durante o último período glacial não viviam à margem desse sistema. Faziam parte dele, dependiam dele. E para sobreviver em um ambiente tão extremo, tiveram que se tornar os caçadores mais eficientes que o planeta já conheceu. Quando falamos dos homens das cavernas que sobreviveram à última era do gelo, não estamos falando de uma única humanidade. Durante grande parte desse período glacial, pelo menos 2 espécies humanas compartilhavam a Europa e a Ásia Ocidental, os Neandertais e os Homo sapiens. Ambos enfrentaram o mesmo inimigo, o frio, mas o fizeram com estratégias distintas. Os Neandertais estavam adaptados ao clima europeu há centenas de milhares de anos. Eram mais baixos e robustos que nós, com membros proporcionalmente mais curtos, uma adaptação clássica a ambientes frios que reduz a perda de calor corporal. Sua musculatura era extraordinariamente poderosa. Estima-se que um Neandertal médio fosse entre 30% e 50% mais forte que um humano moderno do mesmo tamanho. Seu crânio abrigava um cérebro que, em média, superava em volume o nosso. Eles não eram brutos. Fabricavam ferramentas sofisticadas utilizando a técnica Levallois, um método de lascamento de pedra que requer considerável planejamento mental. Dominavam o fogo há centenas de milhares de anos. Enterravam seus mortos, às vezes acompanhados de oferendas. Cuidavam dos doentes e feridos por semanas ou meses, o que indica uma estrutura social baseada na cooperação e na empatia. Há evidências de que produziam adesivos complexos a partir de resina de bétula, um processo que requer controle preciso da temperatura. Alguns pesquisadores acreditam que fabricavam adornos pessoais e utilizavam pigmentos, o que aponta para um pensamento simbólico elaborado. E, no entanto, algo mudou.
Há cerca de 45 mil anos, os Homo sapiens começaram a chegar à Europa em ondas sucessivas vindas da África e do Oriente Próximo. Naquele momento, os Neandertais já dominavam o continente há mais de 200 mil anos. O que se seguiu foi um período de convivência que durou vários milhares de anos, durante o qual ambas as humanidades coexistiram, competiram pelos mesmos recursos e, como hoje sabemos graças à genética, também se cruzaram. O cruzamento foi real. A maioria das pessoas de ascendência não subsaariana carrega entre 1 e 4% de DNA neandertal. Esse legado genético não é residual nem inútil. Alguns desses genes herdados reforçaram nosso sistema imunológico, melhoraram nossa capacidade de metabolizar certos nutrientes e contribuíram para a adaptação ao frio. De certo modo, os neandertais nos ajudaram a sobreviver em seu próprio mundo. Há cerca de 40 mil anos, os neandertais desapareceram do registro fóssil. As causas exatas continuam sendo objeto de intenso debate. Provavelmente não houve uma única razão, mas uma combinação de fatores. Mudanças climáticas bruscas, competição com os sapiens por recursos cada vez mais escassos, populações pequenas e fragmentadas vulneráveis à endogamia e a própria absorção genética em populações de sapiens mais numerosas. Os neandertais não foram exterminados. Em grande medida, foram absorvidos, mas seu desaparecimento como linhagem independente deixou nossa espécie sozinha diante do frio mais intenso que estava por vir. Porque o pior ainda não havia chegado. O último máximo glacial, o pico de frio mais extremo de todo o período, ocorreu entre 20 e 6 mil e 19 mil anos atrás. E para então, os únicos humanos que restavam na Europa e Ásia eram os Homo sapiens. Se há um único elemento que explica nossa sobrevivência na Era do Gelo, esse elemento é o fogo. Não é exagero. Sem fogo, nenhum ser humano teria sobrevivido a um único inverno nas latitudes médias e altas do Pleistoceno. O fogo não era um luxo. Foi a diferença absoluta entre a vida e a morte. No momento do último máximo glacial, o domínio do fogo estava nas mãos humanas há centenas de milhares de anos. Mas uma coisa é acender uma chama e outra muito diferente é transformá-la no centro de toda uma forma de vida. E foi exatamente isso que nossos antepassados fizeram. O fogo não apenas aquecia, cozinhava os alimentos, permitindo extrair muito mais calorias da mesma quantidade de comida. A carne cozida é digerida com maior facilidade, os amidos tornam-se mais acessíveis e certos compostos tóxicos presentes em plantas silvestres são neutralizados pelo calor. Em um mundo onde cada caloria contava, cozinhar não era uma preferência, era uma necessidade metabólica. Mas o fogo fazia muito mais do que alimentar. Endurecia as pontas das lanças de madeira, aquecia pedras que depois eram colocadas em recipientes de couro ou casca para ferver água. Mantinha predadores noturnos afastados, secava as peles usadas para confeccionar roupas, iluminava o interior das cavernas, permitindo trabalhar durante as longas noites de inverno. E talvez o mais importante, criava um espaço social. Ao redor do fogo, reuniam-se as famílias, compartilhava-se a comida, transmitiam-se conhecimentos, contavam-se histórias. Há pesquisadores que defendem que a linguagem complexa, a narrativa e a capacidade de planejar o futuro se desenvolveram em grande parte junto às fogueiras. O fogo não apenas manteve nossos antepassados vivos, tornou-os mais humanos. Os sítios arqueológicos do Paleolítico Superior estão repletos de evidências de lareiras cuidadosamente construídas. Não eram fogueiras improvisadas. Muitas apresentam estruturas de pedra que delimitavam o espaço do fogo, canais para direcionar a ventilação e áreas diferenciadas para cozinhar, trabalhar ferramentas e dormir. Em alguns acampamentos foram encontrados restos de dezenas de lareiras distribuídas com uma organização que sugere grupos amplos e planejamento deliberado do espaço. Manter o fogo aceso era uma responsabilidade vital. Em condições de frio extremo,
Perder a chama podia significar a morte de todo o grupo. Nem sempre era possível acender fogo com facilidade, especialmente quando a lenha estava molhada ou quando tempestades de neve isolavam um grupo por dias. Por isso, muitas comunidades provavelmente transportavam brasas em recipientes isolados durante seus deslocamentos, como documentado em povos nômades de épocas recentes. O fogo não era aceso a cada vez, era cuidado, protegido, levado consigo como o recurso mais valioso que possuíam. O ser humano é, biologicamente, um animal tropical. Nossa espécie surgiu no leste da África, em um clima quente e relativamente estável. Não temos pelagem densa, nem uma camada de gordura subcutânea comparável à das focas ou ursos polares. Nosso corpo, nu, perde calor com rapidez alarmante. A temperaturas abaixo de zero, sem proteção, um ser humano pode morrer de hipotermia em poucas horas. A roupa foi, portanto, uma invenção tão decisiva quanto o fogo. E não falamos de peles jogadas sobre os ombros de qualquer maneira. Evidências arqueológicas sugerem que os humanos do Paleolítico Superior desenvolveram vestimentas complexas, ajustadas ao corpo e compostas por várias camadas. O processo de fabricação era longo e laborioso. Primeiro, era necessário caçar o animal e esfolá-lo com cuidado, utilizando facas de sílex extraordinariamente afiadas. A pele devia ser limpa, raspada para remover restos de gordura e carne, e então curtida para evitar a decomposição. O curtimento era feito com diversas substâncias, desde gorduras animais até misturas vegetais, dependendo da região e dos recursos disponíveis. Algumas peles eram defumadas para torná-las mais resistentes à água. Uma vez tratadas, as peles eram cortadas e costuradas. Aqui surge uma das ferramentas mais reveladoras do engenho paleolítico: a agulha de osso com olho. Essas agulhas, algumas com apenas alguns centímetros de comprimento, permitiam costurar roupas ajustadas, capuzes, luvas e calçados fechados. Sua aparição no registro arqueológico, há pelo menos 40 mil anos, marca um antes e depois na capacidade humana de habitar o frio extremo. Os povos indígenas do Ártico contemporâneo, como os Inuit, oferecem uma janela valiosa para imaginar como se vestiam nossos antepassados glaciais. Suas vestimentas tradicionais utilizam um sistema de dupla camada, uma interna com o pelo voltado para o corpo, que retém o calor, e uma externa com o pelo voltado para fora, que protege do vento e da umidade. Esse princípio de isolamento térmico por camadas de ar é o mesmo utilizado em roupas técnicas modernas. Nossos antepassados o descobriram dezenas de milhares de anos antes. O calçado era especialmente crítico. Caminhar sobre solo gelado ou neve compacta sem proteção adequada provoca congelamentos rápidos que podem ser mortais. Os restos arqueológicos mais antigos de calçados estruturados datam de cerca de 40 mil anos, embora provavelmente tenham existido formas mais simples muito antes. Alguns sítios mostram desgaste nos ossos dos pés que sugere o uso habitual de algum tipo de calçado rígido. Vestir-se não era um ato simples nem rápido. Exigia uma cadeia de conhecimentos técnicos que ia da caça à costura, passando pelo curtimento e pelo design. Cada peça representava horas de trabalho especializado. Perder a roupa em um acidente, ao atravessar um rio ou em um confronto com um predador, podia ser tão grave quanto perder o fogo. A imagem do homem das cavernas contém algo de verdade, mas é enormemente incompleta. É certo que as cavernas foram refúgios fundamentais durante a Era do Gelo. Ofereciam proteção contra o vento, a chuva e a neve, mantinham uma temperatura relativamente estável e proporcionavam um espaço seguro para acender o fogo sem que ele se apagasse. Muitas das cavernas mais famosas do mundo, de Altamira a Lascaux, de Chauvet a Cosquer, foram ocupadas justamente durante os períodos mais frios do Pleistoceno. Mas as cavernas tinham limitações evidentes. Não estavam em todos os lugares. Nas imensas planícies da estepe do Mamute,
formações rochosas com cavidades habitáveis eram escassas ou inexistentes, e os seres humanos não podiam simplesmente permanecer onde havia cavernas. Precisavam seguir os rebanhos de herbívoros, deslocar-se com as estações, buscar novas fontes de alimento. A mobilidade era essencial para a sobrevivência, e isso significava construir refúgios portáteis ou temporários. Os restos arqueológicos revelam uma variedade surpreendente de estruturas. Nas planícies do leste europeu e da Sibéria, onde a madeira era escassa, mas os mamutes abundantes, os humanos construíram cabanas utilizando ossos de mamute como material estrutural. Essas construções, algumas das quais escavadas na Ucrânia e na Rússia, consistiam em centenas de ossos cuidadosamente empilhados. Mandíbulas, fêmures, costelas, crânios e presas formavam as paredes e a estrutura de suporte. Sobre eles eram colocadas peles de animais para fechar o espaço e isolá-lo do exterior. Algumas dessas cabanas de ossos de mamute tinham diâmetros de vários metros e podiam abrigar um grupo familiar completo. Em seu interior foram encontrados lareiras centrais, ferramentas, restos de alimentos e evidências de atividades artísticas. Não eram simples refúgios de emergência, eram lares no sentido pleno da palavra. Em regiões onde a madeira estava disponível, os humanos construíram estruturas com postes de madeira cobertos por peles e terra. Alguns acampamentos mostram evidências de tendas tipo tipi, semelhantes às utilizadas por povos nômades de épocas posteriores. Outros sítios revelam cabanas semi-subterrâneas, parcialmente escavadas no solo para aproveitar o isolamento térmico natural da terra. A escolha do local nunca era casual. Os acampamentos situavam-se preferencialmente próximos a fontes de água, em posições protegidas do vento dominante, com boa visibilidade do terreno circundante para detectar tanto presas quanto predadores, e nas proximidades de rotas de migração animal. Alguns locais privilegiados foram ocupados de forma recorrente durante milhares de anos, gerando acumulações arqueológicas de extraordinária riqueza. Em um mundo onde a agricultura não existia e a coleta vegetal era severamente limitada durante os longos meses de inverno, a caça era o pilar absoluto da sobrevivência. E não qualquer caça. Os humanos do Paleolítico Superior se especializaram na caça de grandes herbívoros, animais que forneciam enormes quantidades de carne, gordura, ossos, tendões e peles a cada captura bem-sucedida. O rena foi provavelmente a presa mais importante em grande parte da Europa durante a última glaciação. Migrava em grandes rebanhos seguindo rotas previsíveis, o que permitia aos grupos humanos antecipar seus movimentos e preparar emboscadas em passos estreitos, travessias de rios ou desfiladeiros naturais. Os sítios arqueológicos desse período são, em muitas regiões, dominados esmagadoramente por ossos de rena. Algumas comunidades dependiam desse animal para quase tudo: carne, gordura, peles para roupas e abrigos, tendões para cordas e costuras, ossos e galhadas para ferramentas. Mas a rena não era a única presa. Os bisontes da estepe, maiores e mais perigosos, forneciam quantidades ainda maiores de carne e gordura. Cavalos selvagens eram caçados com frequência nas planícies abertas. Os mamutes, embora caçados muito menos frequentemente do que a cultura popular sugere, representavam um recurso extraordinário quando abatidos. Um único mamute podia alimentar um grupo por semanas e fornecia ossos para construir abrigos, gordura para alimentar fogueiras e presas para fabricar ferramentas e objetos. As técnicas de caça eram diversas e sofisticadas. A lança com ponta de pedra, lançada à mão ou impulsionada com um propulsor, foi a arma principal durante grande parte do Paleolítico Superior. O propulsor, um engenho aparentemente simples consistindo em uma vara com um gancho em uma extremidade, multiplicava a velocidade e o alcance do lançamento de forma espetacular. Com ele, um caçador experiente podia atingir uma presa a mais de 30 metros com força suficiente para atravessar a pele de um bisonte. Mais tarde, há cerca de 20 mil anos na Europa e provavelmente antes na África, surgiu o arco.
Essa inovação mudou radicalmente as regras do jogo. O arco permitia caçar a distâncias ainda maiores, com mais precisão e a partir de posições mais seguras. Mas, sobretudo, permitia caçar de forma mais silenciosa, sem alertar o restante do rebanho após o primeiro disparo. No entanto, a verdadeira arma de nossos antepassados não era a lança nem o arco. Era a cooperação. A caça de grandes animais no Pleistoceno era quase sempre um esforço coletivo. Os caçadores trabalhavam em equipe para cercar as presas, direcioná-las para armadilhas naturais, provocar corridas controladas em direção a penhascos ou emboscadas preparadas. Alguns sítios mostram acumulações massivas de ossos na base de penhascos, evidência de caçadas comunais em que dezenas ou centenas de animais eram precipitados de forma coordenada. Essas caçadas não eram atos improvisados, exigiam planejamento, comunicação, conhecimento profundo do terreno e do comportamento animal e coordenação precisa entre todos os participantes. Um erro podia significar não apenas o fracasso da caçada, mas a morte de algum caçador. Os ossos humanos desse período frequentemente apresentam fraturas consolidadas, lesões por impacto e ferimentos compatíveis com confrontos próximos com grandes animais. A caça era uma atividade perigosa. Cada expedição era uma aposta. E após a caça vinha um trabalho igualmente crucial: o processamento. A carne precisava ser cortada, seca, defumada ou congelada para conservar-se pelo maior tempo possível. A gordura, especialmente valiosa por seu alto teor calórico, era armazenada com cuidado. Os ossos eram quebrados para extrair a medula, uma fonte concentrada de nutrientes. As peles eram separadas e preparadas para posterior curtimento. Os tendões eram secos para se tornarem fios resistentes. Nada era desperdiçado. Em um ambiente onde o próximo alimento nunca estava garantido, cada parte do animal tinha um uso. Nenhum ser humano sobreviveu à Era do Gelo sozinho. A sobrevivência individual era simplesmente impossível. Tudo o que descrevemos até agora, o domínio do fogo, a construção de abrigos, a confecção de roupas, a caça de grandes animais, requeria algo que nenhum outro animal do planeta podia oferecer com a mesma complexidade: a linguagem. Os grupos humanos do Paleolítico Superior eram pequenos. Estima-se que as bandos básicas, a unidade social cotidiana, fossem formadas por entre 20 e 50 indivíduos. Eram famílias extensas, grupos onde todos se conheciam, onde cada pessoa tinha um papel e onde os laços de parentesco estruturavam a vida diária. Mas essas bandos não viviam isoladas. Faziam parte de redes sociais mais amplas, clãs ou tribos estendidas que podiam agrupar várias centenas de pessoas distribuídas em um território enorme. Sabemos que essas redes existiam porque os sítios arqueológicos o demonstram. Conchas marinhas aparecem em acampamentos situados a centenas de quilômetros da costa. Sílex de uma pedreira específica foi encontrado a distâncias que superam 300 quilômetros de sua origem. Adornos com estilos decorativos similares se repetem em sítios separados por centenas de quilômetros. Isso só é possível se existisse um sistema de troca, de contato regular entre grupos distantes que comerciavam, visitavam-se e, quase com certeza, trocavam parceiros para evitar a endogamia. A estrutura interna desses grupos provavelmente era mais igualitária do que costumamos imaginar. Não havia reis, nem sacerdotes, nem hierarquias rígidas. As decisões eram tomadas de forma coletiva, baseando-se na experiência e habilidade de cada membro. Os caçadores mais habilidosos tinham prestígio, mas não poder absoluto. Os anciãos, portadores de conhecimentos acumulados durante décadas, eram respeitados como bibliotecas vivas em um mundo sem escrita. A divisão do trabalho existia, embora provavelmente não fosse tão rígida quanto se acreditou durante muito tempo. Estudos recentes sugerem que as mulheres participavam ativamente da caça menor e da coleta de recursos essenciais, atividades que, em termos calóricos, podiam contribuir tanto ou mais do que a caça maior. Também eram, muito provavelmente,
as principais responsáveis pela confecção de roupas e pelo processamento de peles, tarefas que exigiam habilidade técnica extraordinária e que eram tão vitais para a sobrevivência do grupo quanto abater um bisão. As crianças aprendiam observando e imitando. Não existiam escolas, mas existia ensino. Em alguns sítios arqueológicos foram encontradas ferramentas de pedra mal trabalhadas, junto a outras de fabricação impecável. Os arqueólogos interpretam essas peças como exercícios de aprendizes, crianças ou adolescentes que praticavam sob supervisão de artesãos experientes. Nas paredes de certas cavernas aparecem impressões de mãos pequenas, pegadas deixadas por crianças que acompanhavam os adultos em atividades que iam além do puramente utilitário, porque a vida no Paleolítico não se resumia a sobreviver. Incluía também algo que nos define como espécie de maneira profunda e inesperada. Se há um testemunho que demonstra que os homens das cavernas eram muito mais do que máquinas de sobrevivência, esse testemunho está pintado nas paredes das cavernas europeias. E não se trata de rabiscos toscos. Trata-se de algumas das obras de arte mais impressionantes já produzidas pela humanidade. Chauvet, Lascaux, Altamira, Cosquer, Pech-Merle, Ruffignac. Dezenas de cavernas decoradas pontilham o sul da Europa, concentradas especialmente no sudoeste da França e no norte da Espanha. As pinturas mais antigas conhecidas na Europa datam de mais de 36 mil anos atrás. Foram executadas com uma maestria técnica difícil de conciliar com a imagem do homem das cavernas primitivo. Na caverna de Chauvet, os artistas utilizaram o relevo natural da rocha para dar volume às suas figuras. Leões, rinocerontes, mamutes, cavalos e bisões aparecem representados com um dinamismo que parece capturar o movimento no instante preciso da ação. Alguns painéis mostram sequências de figuras sobrepostas que poderiam representar a passagem do tempo ou o deslocamento de uma manada. O uso de sombreado, difusão e perspectiva sugere uma compreensão visual do mundo que não tem nada a invejar a tradições artísticas muito posteriores. Na caverna de Lascaux, datada de cerca de 17 mil anos atrás, a chamada Sala dos Touros exibe composições de escala monumental. Figuras com mais de 5 metros de comprimento foram executadas com pigmentos minerais, óxidos de ferro e manganês, aplicados com os dedos, pincéis rudimentares de pelo animal ou soprados através de ossos ocos para criar efeitos de aerógrafo. Os artistas trabalhavam à luz tremeluzente de lâmpadas de gordura em espaços estreitos, às vezes deitados ou pendurados em posições desconfortáveis para alcançar superfícies distantes. Por que faziam isso? Esta é uma das perguntas mais debatidas da arqueologia. As interpretações são múltiplas. Alguns pesquisadores propõem que as pinturas tinham função ritual, vinculada a cerimônias de caça ou práticas xamânicas. Outros sugerem que eram formas de transmitir conhecimento sobre espécies animais, seus comportamentos e migrações. Há quem veja nelas expressões de uma mitologia complexa, relatos visuais de histórias compartilhadas pelo grupo. E outros defendem simplesmente que eram arte pela arte, a expressão de uma necessidade humana fundamental de criar beleza e significado. O que é inegável é que essas obras implicam pensamento abstrato, planejamento, domínio técnico e uma capacidade simbólica plenamente desenvolvida. Os humanos que pintaram Chauvet e Lascaux eram, em termos cognitivos, exatamente iguais a nós. Pensavam, imaginavam, narravam e criavam. Em meio ao frio mais brutal, encontraram tempo e motivação para descer à escuridão de uma caverna e deixar sua marca na rocha. Isso diz mais sobre a natureza humana do que qualquer ferramenta de pedra. Mas a arte rupestre não foi a única manifestação simbólica. Foram encontradas pequenas figuras esculpidas em marfim e pedra. Entre elas, destaca-se a Vênus de Willendorf, uma escultura de cerca de 30 mil anos que representa um corpo feminino com traços exagerados. Flautas feitas com ossos de aves, as mais antigas conhecidas,
demonstram que a música fazia parte da vida cotidiana. Pingentes, contas perfuradas, dentes de animais decorados e conchas pintadas revelam preocupação com a aparência pessoal, identidade e, provavelmente, status social. Nas profundezas do gelo, a mente humana não se apagou, brilhou com mais força. Durante o último máximo glacial, a população humana da Europa reduziu-se drasticamente. Estima-se que, no pior momento, o continente inteiro poderia abrigar apenas entre 5.000 e 15.000 pessoas. Um número que hoje equivaleria à população de uma pequena cidade. Dispersos em um território enorme, separados por centenas de quilômetros de estepe gelada, esses grupos sobreviveram refugiando-se nas regiões menos castigadas pelo frio. Os arqueólogos identificaram vários refúgios glaciais principais na Europa. O mais importante foi o refúgio franco-cantábrico, uma faixa que se estendia do sudoeste da França até a Cornija Cantábrica, no norte da Espanha. Essa região, protegida parcialmente pelos Pirineus e moderada pela influência atlântica, manteve temperaturas relativamente suaves em comparação com o resto do continente. Não é coincidência que seja exatamente aqui onde se concentram a maioria das grandes cavernas pintadas. Era o coração da humanidade europeia durante o gelo. Outros refúgios localizavam-se na Península Italiana, especialmente no sul, onde as condições eram mais benignas. A Península Ibérica, além da faixa cantábrica, também ofereceu zonas habitáveis, sobretudo em sua metade oriental e meridional. Na Europa Oriental, alguns grupos humanos sobreviveram nas estepes da Ucrânia e do sul da Rússia, em um ambiente mais frio e aberto, mas extraordinariamente rico em fauna. Foram esses grupos que construíram as casas de ossos de mamute mencionadas anteriormente. Além da Europa, o panorama era igualmente complexo. Na Ásia, as populações humanas recuaram para as latitudes mais temperadas do sul e do leste. Grupos de caçadores-coletores continuaram habitando as costas do sudeste asiático, que então se estendiam muito mais longe do que hoje devido à queda do nível do mar. Na África, onde o frio glacial se manifestou sobretudo como seca extrema, as populações humanas concentraram-se próximo a grandes lagos e cursos de água permanentes. E depois havia Berindia. Aquela vasta planície que conectava a Ásia à América não era apenas um corredor de passagem. Era um ecossistema em si mesmo, uma enorme extensão de estepe rica em fauna, onde grupos humanos poderiam ter vivido por milhares de anos antes de seguir para o sul. A ideia clássica de uma migração rápida por um corredor congelado foi substituída por um modelo muito mais complexo. Uma ocupação prolongada de Berindia, seguida de uma expansão gradual para o continente americano, possivelmente por rotas costeiras tanto quanto pelo interior. Cada um desses refúgios era um mundo em si mesmo. Grupos isolados por milhares de anos desenvolveram tradições próprias, estilos de ferramentas distintos, talvez línguas diferentes. O isolamento genético deixou marcas que ainda podem ser detectadas nas populações europeias modernas. Quando o gelo começou a recuar, esses grupos expandiram-se a partir de seus refúgios e voltaram a se misturar, mas as diferenças acumuladas durante milênios nunca desapareceram completamente. Há aproximadamente 19.000 anos, algo mudou. Os ciclos orbitais da Terra, essas variações sutis na inclinação do eixo e na forma da órbita que regulam a quantidade de radiação solar recebida por cada hemisfério, começaram a favorecer um aquecimento gradual. O último máximo glacial havia atingido seu pico e, lentamente, o planeta começou a se aquecer. O degelo não foi rápido nem uniforme. Estendeu-se ao longo de vários milhares de anos, interrompido por retrocessos bruscos que devolviam temporariamente condições quase glaciais. O mais célebre desses episódios foi o Dryas recente, um resfriamento súbito que começou há cerca de 12.900 anos e durou aproximadamente 1.300 anos.
As causas exatas desse evento ainda são debatidas, mas uma das hipóteses mais aceitas aponta para uma alteração maciça das correntes oceânicas do Atlântico Norte, provocada paradoxalmente pelo próprio degelo. Enormes volumes de água doce provenientes do recuo das geleiras irromperam no oceano, interrompendo a circulação termoalina que transporta calor dos trópicos para as altas latitudes. Mas, apesar dos sustos, a tendência geral era inequívoca. As geleiras recuavam, o nível do mar subia. As florestas avançavam para o norte, colonizando territórios que haviam sido tundra e estepe durante dezenas de milhares de anos. E com elas chegou numa transformação ecológica de proporções gigantescas. E os humanos que deles dependiam começou a se desintegrar. Os grandes herbívoros que a mantinham estavam desaparecendo. Os mamutes lanudos, cujas populações já haviam se reduzido drasticamente, perderam habitat a uma velocidade que superava sua capacidade de adaptação. Os rinocerontes lanudos, os megalóceros, os leões e os ursos das cavernas seguiram o mesmo caminho. Na América do Norte, a devastação foi ainda mais severa. Mamutes colombianos, mastodontes, preguiças terrestres gigantes, gliptodontes, cavalos, camelos, leões americanos e esmilodons desapareceram em apenas alguns milênios. Na América do Sul, linhagens inteiras forjadas durante dezenas de milhões de anos de isolamento, toxodontes, macrauquênias, gonfoterios, desapareceram quase ao mesmo tempo. Na Austrália, a megafauna já havia sofrido um colapso similar milhares de anos antes, coincidindo com a chegada dos primeiros humanos ao continente. Foi o clima ou fomos nós? A resposta mais honesta é que provavelmente foi uma combinação de ambos os fatores. O aquecimento eliminou habitats e fragmentou populações. A caça humana, cada vez mais eficaz e disseminada, pode ter sido o golpe final para animais que já não possuíam resiliência suficiente para se recuperar. Milhões de anos, atravessa múltiplos ciclos glaciais e interglaciais sem colapsar, e desaparece precisamente quando os humanos chegam ou quando sua pressão atinge um limiar crítico. Os grandes animais são especialmente vulneráveis porque se reproduzem lentamente. Uma fêmea de mamute demorava mais de 20 meses para gestar um único filhote. Bastava que a taxa de mortalidade superasse ligeiramente a taxa de natalidade para que, geração após geração, a população diminuísse até desaparecer. Não era necessária uma matança em massa. Bastava uma pressão constante, sustentada por séculos. O resultado foi um mundo empobrecido. Onde antes caminhavam dezenas de espécies de mega-herbívoros, agora restavam apenas algumas. Os grandes predadores, privados de suas presas, caíram junto com eles. A estepe do mamute, sem os engenheiros ecológicos que a mantinham, transformou-se em floresta fechada ou tundra estéril. Um ecossistema que havia funcionado por milhões de anos se desintegrou em um piscar geológico. E os humanos, os únicos sobreviventes capazes de compreender o que havia ocorrido, provavelmente nem mesmo se deram conta. As mudanças aconteciam ao longo de gerações, lentas demais para que uma única vida as percebesse, mas rápidas demais para que a evolução pudesse responder. Os humanos que viveram a transição entre o Pleistoceno e o Holoceno encontraram-se em um mundo em plena metamorfose. A paisagem que seus avós haviam conhecido já não existia. Os rebanhos infinitos de renas e bisões haviam se reduzido drasticamente. Os mamutes tornaram-se uma lembrança que talvez ainda circulasse nos relatos noturnos junto ao fogo. As florestas avançavam sem que ninguém pudesse detê-las. E com as florestas chegavam novas presas, menores, mais esquivas e mais difíceis de caçar em grupo. Cervos, javalis, corços, lebres. A resposta humana a essa mudança foi extraordinariamente criativa. As ferramentas tornaram-se menores e mais especializadas. A era das grandes pontas de lança deu lugar ao mundo dos microlitos, minúsculas peças de sílex inseridas em cabos de madeira ou osso para criar ferramentas compostas. Facas com múltiplos cortes, arpões dentados,
flechas leves adaptadas a presas mais rápidas. A tecnologia do arco e da flecha, que provavelmente existia antes do máximo glacial, mas que agora se generalizou, permitiu caçar no interior das florestas com uma eficácia que as lanças pesadas do Paleolítico não podiam oferecer. A pesca e a coleta de mariscos adquiriram importância crescente. Nas costas de todo o mundo, os montículos de conchas acumulados por gerações, chamados de concheiros, testemunham uma dependência cada vez maior dos recursos marinhos e fluviais. Alguns grupos desenvolveram técnicas de pesca com redes, armadilhas e anzóis de osso, permitindo explorar rios e lagos de forma sistemática. O cão, domesticado a partir do lobo em algum momento do Paleolítico Superior, tornou-se um companheiro indispensável para a caça nos novos ambientes florestais. Mas talvez a mudança mais profunda tenha sido invisível. Durante dezenas de milhares de anos, os grupos humanos foram nômades, seguindo as migrações dos grandes rebanhos e deslocando-se conforme as estações. Com o desaparecimento da megafauna e a densificação das florestas, muitos grupos começaram a reduzir seus deslocamentos. Alguns se instalaram em locais favoráveis de forma semi-permanente, junto a rios ricos em peixes, em costas produtivas ou em vales protegidos com abundância de caça menor e plantas comestíveis. Esse sedentarismo incipiente não foi uma invenção repentina. Foi uma deriva gradual, impulsionada pelas novas condições ambientais. Mas suas consequências seriam monumentais, pois foi precisamente nesse contexto de transição, há entre 12.000 e 10.000 anos, que alguns grupos humanos do Oriente Próximo deram o passo que mudaria a história da vida na Terra para sempre. Começaram a cultivar plantas e domesticar animais. A agricultura não nasceu da genialidade de um inventor, mas da necessidade de comunidades que já não podiam depender exclusivamente da caça e da coleta, em um mundo onde os recursos selvagens se tornaram menos previsíveis. Aquele primeiro campo de trigo selvagem, aquela primeira cabra mantida próxima ao acampamento, foram sementes minúsculas de uma revolução que levaria milênios para se desenvolver, mas que acabaria transformando cada canto do planeta. Se esta viagem lhe pareceu fascinante, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder as próximas viagens aos momentos mais incríveis da história da Terra. Nos vemos na próxima aventura jurássica.